Quero te convidar, você se colocar de pé, por gentileza, nessa noite. Antes de nós lermos o texto bíblico, né? Eu quero te dizer que ainda há atalaia, né? No meio do povo de Deus. E nessa noite eu quero... assim como um atalaia, né? Porque os irmãos conhecem bem como era o atalaia no Antigo Testamento. Ele avisava, né? Ele tocava a trombeta quando o inimigo vinha. Mas não somente isso. Não somente ser um atalaia, mas também te anunciar uma boa nova. Que Deus quer, né, te curar, te libertar, restaurar a tua alma, restaurar a tua vida nessa noite. Tá, nós vamos estar falando um pouquinho no livro do profeta Ezequiel. Né, o Ricardo, quando leu, ele quase acertou lá, chegou pertinho, né? Ele falou de Daniel. E nós vamos falar um pouquinho sobre Ezequiel, capítulo 37. E quando o louvor começou, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que os irmãos, né, as irmãs, sei lá, não sei quem foi, quem preparou, ou que prepararam as músicas do louvor, elas não sabia nada que ia ser pregado nessa noite. E as coisas estão, né, o Espírito de Deus está encaixando tudinho, né? A oração que foi feita aqui no início, o louvor, tudo que está acontecendo nesse culto, eu creio, em nome de Jesus, que Deus está direcionando. Mas antes de nós lermos, irmãos amados, o texto bíblico, né, nós vamos fazer uma oração, mas eu não quero ficar orando sozinho aqui na frente. Eu quero que você ore, irmãos. Porque quando o negócio está pegando, o negócio está feio na nossa casa, né? E você sabe que, de repente, o inimigo está aprontando lá no meio da sua família, da sua casa, você não chega para ele, poxa, por favor, dá licença aí, vai embora da minha casa. Não. Você faz um barulho, né? Você ora e você fala, sai, você dá uma ordem, sai em nome de Jesus. E ele vai embora. E eu me lembro aqui no texto, quando eu estava lendo esse texto, meditando nele, que Ezequiel profetiza, né, sobre o vale dos ossos secos. E começa a ver ruído, né, barulho, um osso batendo no outro, irmãos. Vamos fazer um pouquinho de barulho. Não é porque nós somos pentecostais, não, irmãos. Não é porque é Assembleia de Deus, não. Mas vamos fazer um pouquinho de barulho. Você vai clamar. Vai clamar. E eu creio que aquilo que tiver morto na tua vida, eu não sei se é a sua vida espiritual, seu casamento, sua vida emocional, sentimental, área financeira, não sei. Eu sei que Deus é poderoso, irmãos, para restaurar essa situação, para mudar a tua vida, para curar a tua alma, para o nome dele ser glorificado. Amém? Senhor dos exércitos, Pai, na tua presença, Senhor, que está o teu povo, Senhor, a tua igreja. Meu Deus, com temor e tremor, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, no teu altar. Meu Deus, nós queremos, Senhor, levantar um clamor, Pai, pela nossa vida. Meu Deus, a tua igreja, Pai, está orando. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós temos esse privilégio, Pai, de ter, Pai, acesso à tua presença, Senhor, pelo teu sangue, Senhor amado. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos que tu venhas restaurar a nossa vida nessa noite, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Que tu venhas fazer uma obra completa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a nossa vida. Pai, visita cada família, Senhor, cada lar aqui representado, Senhor. Tu sabes, Senhor amado, o que cada casal aqui passa. Tu sabes, Senhor, o que acontece, Senhor, dentro do quarto, dentro da casa. Meu Deus, o que teus filhos, Senhor, têm passado, Senhor. Meu Deus, tu conheces a vida espiritual de cada um. Tu sabes, Senhor, quem está de pé, quem está caído. Mas nós cremos, Senhor, que tu és um Deus misericordioso, Pai. E que tu estás pronto, Senhor, Pai, a mudar a nossa história, a mudar a nossa vida. Pai, por isso nós te louvamos nessa noite. E nós profetizamos, Senhor, a nossa vitória nesse lugar, Pai, nessa noite.
Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim como tu, Senhor, restaurou a nação de Israel, vem restaurar a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Nós profetizamos isso nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do teu ministério, Deus não desistiu, irmão, da tua vida, da tua família. Amém? O irmão pode se assentar agora. Nós vamos ler a Bíblia. Eu quero que você fique assentado, confortável aí na sua cadeira. Ezequiel capítulo 37, por favor. Aleluia. Verso 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Até aí, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar de um Deus que restaura, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que muda totalmente a situação do seu povo. Os irmãos observaram no versículo 11, algo que Deus chega para Ezequiel e fala aí, ó. Então ele diz assim: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, eles estavam falando isso, o povo: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos, outra tradução diz assim, e nós estamos de todo exterminados, né? Nós estamos cortados. Então, irmãos, você entende, e para quem conhece, né, o texto bíblico sabe, que Ezequiel, Nabucodonosor, ele invade, né, a Jerusalém, e Ezequiel, ele vai na segunda leva, né? A primeira leva foi Daniel com seus amigos, no ano 605 a.C., mais ou menos. Né? Um tempo depois, 597 a.C., se não me engano, Ezequiel vai com 10 mil, né? Nabucodonosor vem e leva 10 mil, e Ezequiel estava junto com eles. Então, quando ele começa a profetizar, ele já estava na Babilônia. Ezequiel estava no meio do povo, exilado na Babilônia.
E na terceira leva, Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói tudo, rouba tudo, acaba com tudo, põe fogo em tudo. Os irmãos conhecem bem a história, né, do exílio, do cativeiro do povo de Deus. E aqui, quando Deus chama Ezequiel, aqui no capítulo 37, e Deus fala com ele, né, os irmãos podem ler lá no início do livro, né, no capítulo 2, fala da vocação de Ezequiel e tudo, mas aqui nesse momento específico da história do povo, o Senhor chama Ezequiel, e Ezequiel ele faz um diagnóstico, qual era a verdadeira condição e situação daquele povo, né, do povo de Deus. Como nós lemos aqui no verso 11, primeiro ele diz, estamos mortos espiritualmente, né, quando ele fala que os nossos ossos se secaram, eles se sentiam mortos espiritualmente, longe de Deus. Depois ele fala, a nossa esperança morreu. Quando ele fala assim, e pereceu a nossa esperança, no verso 11. E depois ele fala, estamos de todos terminados. Ou seja, estamos cortados, estamos destruídos. Então, Ezequiel faz esse diagnóstico. Ele vê que o povo está morto espiritualmente, que a esperança do povo morreu e que eles estavam destruídos, devido a tudo que tinha acontecido, ocorrido, através da invasão, né, do inimigo, né? Nabucodonosor aí, ele tipifica aí Satanás, né? Então o inimigo nos destruiu. E a grande pergunta, irmãos, que fica para nós, por que isso aconteceu com o povo de Deus? Porque a gente lê, a gente vê, né, houve um fato, isso é fato, aconteceu realmente, a história bíblica fala sobre isso, mas quais foram as causas? E por que hoje, ainda hoje, na vida do povo de Deus, essas coisas acontecem? Né? Eu quero te falar de algumas causas, pelo menos 3 causas, disso ter acontecido e porque às vezes acontece hoje em dia também na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Primeiro lugar, pecado, a apostasia e a idolatria. Foram os 3 primeiros problemas que aconteceu com aquele povo. Eu quero te convidar a você voltar aqui em Ezequiel, rapidinho, no capítulo 8, para você entender o que eu estou falando, irmãos. Volta aí, por favor, que nós já vamos retornar para o capítulo 37. E eu quero, por favor, pedir que você fique com a sua Bíblia aberta no livro de Ezequiel, para nós caminharmos juntos. Capítulo 8 do livro de Ezequiel, ele fala assim, as abominações no santuário. Ele começa falando aí e tal. Aí no versículo 3, irmãos, preste atenção. Ele diz assim, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Está vendo como Ezequiel está tendo visões de Deus, irmãos? Aí ele diz assim, ó, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Depois você sublinha isso, por favor, na sua Bíblia, aí, se você tiver com lápis, com uma caneta, quando ele fala aí a imagem dos ciúmes. Por quê? Provavelmente, irmãos, isso seria um poste ídolo, né? Um poste ídolo era uma imagem bem grande, que era colocada da deusa da fertilidade. Depois você vai entender por que eu estou falando nisso, tá? Grava aí, deusa da fertilidade. Primeira coisa. Vai para o versículo 8 do capítulo 8 agora. Depois ele diz assim, ó, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. A idolatria e o pecado estavam o quê, irmãos? Escondido. Deus mostrou que estava escondido no meio do povo. Veja o verso 11 agora. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Grava isso aí. 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens.
e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas ao contrário, o Senhor não abandonou a terra, eles abandonaram o Senhor. E esses 70 anciãos aí, irmãos, representam quem? A liderança espiritual daquele povo. A liderança do povo de Judá daquela época. Verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Quem era esse tal de Tamuz aí? Deus babilônico da vegetação. De acordo com o mito daquela época, eles criam que Tamuz morreu, foi para o Hades, então a vegetação ali acabou tudo foi destruído. Por quê? Porque Tamuz morreu e foi para o Hades. As mulheres de Jerusalém que estavam chorando por causa dele. Verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Um dos costumes do povo idólatra daquela época era adorar a lua, como lá os caldeus, né, na época de Jó, eles adoravam a lua. Aqui eles estão adorando o sol. Só que era um povo que estava idolatrando, mas um povo que conhecia os estatutos, conheciam a palavra de Deus. Eles jamais poderiam fazer isso. Volta lá para Ezequiel 37, por favor. Irmãos, e a pergunta fica para nós, para a nossa, vamos dizer assim, para aquele alerta na nossa vida. Será que eu tenho ídolos no meu coração? Não estamos falando de besteira de Roberto Carlos, nada disso, irmãos. Mas será que eu tenho ídolos no meu coração? Tem gente que usa o amuleto da sorte. Tem gente que a carreira profissional dele está acima de tudo. Vem em primeiro lugar. Tem gente que é a posição social, que está acima de tudo. Tem gente que é o dinheiro, é o consumismo, são os programas de TV. Não há nada errado com a televisão. A gente só deve saber o que vê, né, para ver aquilo que vai ser bom para a nossa alma, para o nosso interior. E será que é a pornografia na internet? E a pornografia, meu irmão, vou te falar, é uma desgraça total. A pornografia leva à idolatria, e isso é uma coisa muito antiga. Quando eu falei para os irmãos da deusa, a imagem do ciúme, lembra? Da deusa da fertilidade, daquele poste ídolo. Por quê? Porque a história antiga diz que a decadência, né, das nações que adoravam esses deuses da fertilidade, né, eles usavam os órgãos sexuais como símbolos, como seus símbolos, e se prostituíam na frente do ídolo. Era o costume do povo que idolatrava naquela época. Por isso que Deus falava para o povo, não copiem os costumes deles, não sigam o que eles fazem, não façam como eles fazem, sejam separados. Por quê? Porque isso representava a imagem dos ciúmes. E hoje, irmãos, o que está acontecendo? A gente vê na televisão, em qualquer programa, não preciso nem citar nomes aqui de apresentador de programa, mas estamos vendo o quê? Adoração ao corpo. Adoração ao corpo humano e os seus impulsos sexuais, ativa isso. A pornografia ativa isso. Esse é um perigo muito grande. E ela vicia. Ela é anticristã e ela é antissexo porque ela ensina um meio totalmente errado em relação ao sexo. E isso está sendo jogado para dentro da nossa casa. E eu falo para você com toda sinceridade, Deus abomina a pornografia. E por incrível que pareça, irmãos, o Brasil é o maior consumidor mundial de pornografia. Sabia? Só é seguido pela China. É quem está competindo com o Brasil, a China. Mas o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de pornografia. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você.
Eu, quando tinha 15 anos, eu ia com um grupo de colegas para aquele cinema ali de Madureira, que hoje, graças a Deus, parece que é uma igreja, né? Parece que é uma igreja. Graças a Deus, parece que lá hoje é uma igreja evangélica. E eu ia com meus colegas para lá. Dia de segunda-feira à tarde, eu estudava no Pentágono, né, ali no Valqueire. Alguns dos irmãos devem conhecer o colégio, lá é um colégio muito bom, né? E em vez de estudar, meus pais pagavam um dinheirão para estudar no Pentágono. Em vez de estudar, aquela galera do mal ia para o cinema ver pornô. Mas, graças a Deus, irmãos, essa rapaziada aí que ia da minha época, né? O pessoal não se ligava muito no filme em si, não. A gente ia para fazer bagunça, ser expulso do cinema pelo lanterninha. Mas, irmãos, o que a gente via lá dentro era uma coisa de louco. A faixa etária do povo, né, que estava frequentando aquilo lá era uma coisa de louco. E isso tem atingido os adolescentes, irmãos. O público-alvo que mais vê, isso é estatística, mais vê pornografia está entre 12 e 19 anos de idade. Ah, mas não tem aqueles velhos que gostam de ter, mas o que está atingido mais é isso. Por quê? Hoje, o que tem acontecido? Você vê na televisão toda hora problema de pedofilia, problema de crianças sendo violentadas. E isso está acontecendo de graça? Não. É consequência dessa bagunça que tem acontecido no mundo. Disso aí também. E eles faturam milhões e milhões. E para a pessoa se libertar disso não é fácil, irmãos. Não é fácil se libertar desse troço. Então, quando Ezequiel fala, no verso 11, que ele começa, Deus falando para ele, olha o que eles estão dizendo, ó, os nossos ossos se secaram. Ou seja, eles estavam o quê? Mortos espiritualmente, longe de Deus. Devido a toda essa idolatria, esse pecado, a apostasia. A apostasia tem acontecido hoje nos nossos dias. Segundo lugar, segunda causa, o sofrimento. Sofrimento muito grande que aquele povo estava passando. Quando ele fala assim, ó, e pereceu a nossa esperança. O sofrimento, ele traz a desesperança, né? O sofrimento de pouco tempo, tudo bem, mas o sofrimento de muitos anos, ele vai trazendo desesperança. E às vezes hoje a gente sofre por vários motivos, né? Porque uns podem ter sido traídos, outros por causa de raiz de amargura, falta de perdão. Uma vez eu estava dando uma aula numa escola dominical e uma senhora levantou a mão, fez a pergunta. Ela falou, meu irmão, o meu marido, ele me traiu, ele saiu de casa, né, me deixou com uma mão na frente, outra atrás. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. O que eu devo fazer? Aí eu falei para ela assim, irmã, é uma pergunta difícil, porque cada situação é uma história, né, um contexto diferente. Mas eu falei para ela assim, ó, para o seu bem, tá? Para o seu bem, para a sua saúde, perdoe. Não, mas ele que me traiu, ele que fez, ele que aconteceu. Eu falei, ele está lá, de repente não está nem aí pensando em você. Ah, tranquilo. E você, guardando isso no teu coração, a raiz de amargura, a falta de perdão, isso vai te levar a uma doença. Se você não perdoar. Ele não está nem aí, está lá. E você vai ficar doente. Pessoas desenvolveram câncer por causa disso. Raiz de amargura e falta de perdão. Isso traz sofrimento. Gente que foi desprezada. Gente que foi rejeitada, né? Ah, eu fui rejeitada no ventre da minha mãe. A gente conhece muitos casos assim. Eu conheço uma irmã que viu o pai esfaquear a mãe, matar a mãe.
E Deus falou para ela, assim, ela era muito usada por Deus, Deus falou para ela assim, perdoe o seu pai. Aquilo estava fazendo mal para ela. A violência, tem gente que sofre por causa dessa violência louca que a gente vive aí, a falta de dinheiro. E aquele povo sofria, que estava amargando um exílio longe da sua pátria, né, em condições terríveis. Foram roubados, foram saqueados. Sofrimento é um problema terrível. Terceiro e último lugar, a destruição promovida pelo inimigo. O que ele fala no verso 11, no finalzinho, ele diz assim, ó. Nós estamos o quê? Cortados. Estamos de todo exterminados. Irmãos, essa era a condição, essa era a situação que Ezequiel diagnosticou, que ele viu. Essa era a situação que ele percebeu e que ele conseguiu ver, como Deus falou para ele, foi mostrando para ele, como estava a condição do povo. E como ser restaurado, irmãos? Como ser curado por Deus? Como ter a nossa vida, né, mudada, a nossa história mudada? O que eu e você, o que nós precisamos fazer, né, mediante o que nós lemos aqui nesses 14 versículos de Ezequiel, capítulo 37? Eu quero te dar 4 respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, entender e crer no poder de Deus. No verso 3, olha o que acontece aí. Ezequiel tem uma visão, né? No verso 1 ele diz que me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Ezequiel, ele vinha de uma linhagem, irmãos, sacerdotal. Ele era profeta e sacerdote. Ele poderia até, mesmo em visões ali, né, mesmo tendo uma visão, ele poderia chegar e questionar a Deus. Senhor, sou sacerdote, eu não posso chegar perto disso aí, não. Isso aí está tudo morto, está imundo. Sacerdote não podia chegar perto. Mas não, foi corajoso, né? Foi lá, vamos lá, Senhor, vamos ver. Aí depois ele diz assim, ó, e me disse, filho do homem, no verso 3, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Em outras palavras, Ezequiel sabia que somente Deus poderia fazer a obra. Só o poder de Deus, né? Ele avalia bem a situação, ele vê que os ossos eram muito, muito numerosos, estavam espalhados por toda a parte daquele vale, tinham ossos secos em todo aquele vale, estavam sequíssimos. Mas ele conhecia o poder e ele conhecia o amor de Deus pelo seu povo, que Deus era misericordioso e que Deus poderia mudar aquela situação. Então, irmãos, como ser restaurado e curado? Primeiro, vamos entender e crer no poder de Deus. Em segundo lugar, profetiza sobre a sua situação específica. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu sei do meu. Nessa noite eu vou profetizar especificamente sobre o meu problema. E eu quero que você faça isso sobre o seu problema. Profetiza especificamente, irmãos, sobre a situação que está trazendo sofrimento, dor. Quem sabe nessa noite você não está falando assim, ó, os nossos ossos se secaram, pereceu a minha esperança, né? Eu estou cortado. Estou me sentindo como um homem destruído, uma mulher destruída. Alma destruída, família destruída. Você vai profetizar especificamente. E Ezequiel, ele profetiza usando a palavra de Deus. Veja no final do verso 4 que ele diz o quê? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Além de profetizar usando a palavra de Deus, Ezequiel profetiza usando o quê? A fé. Versos 5 e 6, ele diz, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ele profetiza, irmãos, usando a sua fé, porque ele sabia, né, quem era o seu Senhor, e Deus estava falando para ele ali, ó, e sabereis que eu sou o Senhor, eu tenho poder para fazer isso aí, meu irmão.
E ele também profetiza, especificamente, usando a obediência. Verso 7, ele diz assim, ó, então profetizei como se me deu ordem. Então Ezequiel obedece. E eu quero te dizer, irmãos, quando você abrir a tua boca santa e profetizar, vai haver barulho. Porque é isso que acontece aí, como eu falei no início aqui, ó, houve um ruído enquanto eu profetizava. Vai haver barulho, vai haver mudança. Por quê, irmãos? Porque ele fala assim, ó, no verso 7, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Reboliço, irmãos, fala de mudança. Às vezes Deus usa um vaso para falar com alguém, né? Olha, fazer um reboliço na tua vida, a pessoa fica logo com medo. Ih, reboliço, Jesus? Não, irmão, reboliço fala de mudança. Deus, tudo que Deus faz é bom, irmãos. É bênção para a tua vida, é bênção para a minha vida. Então, irmãos, entender e crer no poder de Deus. Em segundo lugar, profetiza sobre a situação. Em terceiro lugar, que as pessoas não conseguem enxergar nesse texto, profetiza ao Espírito Santo. Verso 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito. Profetiza ao Espírito Santo, irmão. Usa a tua autoridade. Autoridade que Deus te deu, você vai estender sua mão e profetiza. Espírito de Deus, vai lá naquela casa, visita aquele homem, cura aquele homem. Não, irmão, mas ele tem AIDS, ele tem câncer, não interessa, meu irmão. Isso aí é problema para mim, para você. Para Deus isso não é impedimento nenhum. Profetiza ao Espírito Santo em nome de Jesus. O Espírito Santo trará o quê? Vida para nós, irmãos. Vai trazer vida para a sua e para a minha vida. Vai trazer vida abundante no nosso casamento. Vida abundante no meio da igreja. Jesus não falou isso? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, irmãos. Não quer dizer que você vai ser milionário, morar numa mansão. Se você for, melhor ainda, me convida lá, faz um churrasquinho e me convida que eu vou lá. Mas vai trazer vida para a sua vida espiritual, vai trazer vida para a igreja. Vai trazer, irmãos, um avivamento. Quando se fala nível de igreja, a gente não gosta muito de falar de avivamento, porque avivamento é para quem está totalmente morto, né? Mas quando se fala em igreja, a gente costuma falar de um reavivamento. Deus quer reavivar a sua igreja. Renova o dom que é em ti, né? Paulo fala para Timóteo, né? Como tu recebeste das minhas mãos, da imposição das minhas mãos. Seremos um exército grande em extremos. Finalzinho do verso 10 ele fala sobre isso. Um exército grande em extremos. É isso que Deus quer fazer aqui, irmãos. Transformar-nos num exército grande. Um exército que tem autoridade, que bota o diabo para correr. Bota o inimigo para correr. O inimigo quer entrar na sua casa, bota ele para correr, irmãos. Ah, irmão, mas eu vi aquele filme de atividade paranormal. Meu Deus, aquilo é uma besteira que só a graça. Irmãos, na tua casa não tem atividade paranormal, sabe por quê? Na tua casa tem o Espírito de Deus. E se acontecer de alguma atividade paranormal que quiser se manifestar ali, você se levanta, né? Não fica lendo só o Salmo 91, não. Você fala assim, sai em nome de Jesus. Tem gente que abre a Bíblia lá no Salmo 91. Quero ver o capeta entrar aqui. Aqui. Não é assim, meu irmão. Eu já contei aqui, acho que uma vez, né? Eu morava em Anápolis. E eu estava deitado, já madrugada isso. Dormia, minha esposa me catucou. E falou assim, Cláudio. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou trabalhar amanhã de manhã, não acredito que alguém está me acordando. Mas eu não sei se eu estava sonhando ou se era verdade. Ela falou, Cláudio. Eu falei, caramba, alguma coisa aconteceu. Eu, E a gente com aquele sono, né? Para você entender as coisas, você morrendo de sono. Mas ela falou, Cláudio, tem um demônio lá na sala.
Aí eu falei, pô, nós estamos aqui no quarto, minha irmã, como é que tu tá vendo demônio lá na sala? Essa parede tá... Sabe o que é isso, irmãos? Preguiça. Preguiça de levantar e de orar. Falei, pô, mas tem essa parede aqui, vaso, como é que tu tá vendo demônio lá? Aí ela falou assim, então você ora aí, que Deus não vai te mostrar. Aí eu com aquele sono, né, abençoado. Falei, Jesus, se isso é verdade, Pai, abre os meus olhos que eu consiga ver aqui, através da parede. Meu irmão, quando eu falei isso, eu vi através da parede e tinha um demônio desse tamaninho. Não era um capetão grandão, não, mas era um demônio desse tamanho. Nanico, ainda era nanico ainda. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. 2 da manhã, me entra um demônio nanico aqui para me acordar, sabendo que eu tenho que acordar de madrugada amanhã para trabalhar. Aí eu falei assim, caramba, macho, eu vi. Irmãos, não existe filme de terror que vai pintar um negócio feio igual aquele ali. Até hoje eu nunca vi. Era feio demais. Naquela hora meu sono acabou, eu dei um pinote da cama. Aí eu falei assim, não vai me acordar não. Não vai me fazer, me atribular minha vida não. Falei, vamos lá, irmã, vamos orar. Ela levantou comigo, nós estendemos as mãos e fomos orando pelo apartamento. Imagina, um apartamento, irmãos. E sabe que pentecostal começa a orar, começa a berrar, né? E eu falei para ela, irmã, nós vamos expulsar esse demônio em silêncio. Que nós vamos acordar os vizinhos, não. Porque senão vai bater gente aqui, vai pensar que a gente ficou maluco. E nós vamos orar e esse capeta vai sair daqui e vai ser em silêncio. E nós levantamos e oramos em nome de Jesus, tá? Sai. E o demônio foi embora, irmãos. Mas há situações, irmãos, que é só a graça de Deus. Mas na vida do crente, irmãos, que tem o Espírito de Deus, não tem esse negócio de filme de terror, de atividade paranormal, porque você bota ele para correr, irmãos. E isso aconteceu. Outra vez aconteceu um fato interessante quando eu estava na Maranata aqui no Rio. O Paulo também foi da Maranata. Chegou aquele grupo todo para expulsar o demônio da garota. A garota era grande, a garota era maior do que eu, irmãos. Era uma mulata grandona. E acho que estava perto de carnaval. E aí a garota entrou na igreja desesperada. E aí, o demônio se manifestou. Tinha uma portinha assim atrás do púlpito. Entramos com a garota dentro da porta. E aquele bando de obreiros, né? Aí fui eu e a minha esposa também lá para ajudar, para expulsar o demônio. Daqui a pouco eu olhei para um lado e a garota, né, o negócio ficou feio mesmo e parece que ela já era maior do que eu, uma mulatona grandona, estava de mini saia. Desse tamanho. O demônio pegou nela, ela ficou braba, meu irmão. E começou a ficar braba lá dentro. Aí eu olhei para minha esposa assim, falei, vamos estender a mão e vamos repreender isso. Só que quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, cadê o povo? Cadê os obreiros? Todo mundo tirou o time de campo. Só estava eu e ela, irmãos. E nós falamos assim, nós te repreendemos em nome de Jesus. Aquela garota, paf, no chão. Daquele tamanho todo. E ali nós oramos e ela foi liberta. E aconteceu um fato muito interessante, irmãos. Que quando ela foi liberta, nós conversamos com ela. E ela falava que isso era uma coisa cíclica, né? Acontecia quase todos os dias na vida dela. Eu falei, minha filha, o que está acontecendo? Aí Deus deu aquela direção de falar assim, você tem algum problema com algum familiar seu, com a sua mãe, com o seu pai? E ela tinha um problema terrível, de falta de perdão, que ela não perdoava o pai dela. E naquela noite, para a glória de Deus, o pai daquela garota entrou dentro da igreja. Quando nós estávamos já conversando com ela, e ele entrou. E nós chamamos ele, e ela foi, abraçou o pai, pediu perdão. E nós falamos para ela, a partir de hoje, esse demônio vai sair de você e não vai voltar nunca mais. Agora, você precisa se converter, você precisa aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Porque a casa vazia, irmãos, se não for preenchida pelo Espírito de Deus, vai ser preenchida por outro. E Deus fez a obra naquela vida e o nome do Senhor foi glorificado.
Amém? Então, irmãos, profetiza sobre a situação, profetiza ao Espírito Santo. Em quarto e último lugar, creia nas promessas de Deus. Verso 14, veja na sua Bíblia. Verso 14, diz assim, ó: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O que Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Ele fala para você e Ele faz, e o nome dele é glorificado. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que parte dessa profecia ela já se cumpriu, né? Em 1948, quando Israel foi estabelecida como Estado de direito, né? Como nação. E as profecias bíblicas todas estão se cumprindo. Preste atenção no que está acontecendo lá em Israel. Os judeus estão retornando para a sua terra, já não é de hoje, irmãos. Não é de hoje. Deus está cumprindo a sua palavra em tudo. Nada está caindo por terra do que está escrito na Bíblia. Tem gente que está acreditando em besteira aí por aí, irmãos. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Esse texto, irmãos, se cumpriu em parte. E ele vai cumprir o restante dele ainda, no futuro ainda. Né? Se você continuar lendo Ezequiel aí até o finalzinho, até o último capítulo dele, o 48, você vai ver a parte apocalíptica que fala sobre nesse livro. E as coisas vão se cumprir. Hoje não é uma mensagem apocalíptica, né? Não estou falando sobre a volta de Cristo, mas isso vai se cumprir. Já se cumpriu uma parte e vai se cumprir o restante. Em breve a igreja será arrebatada e o anticristo vai se manifestar. E você vai ver, irmãos, o povo, quer dizer, os irmãos não vão ver, em nome de Jesus. Nós vamos estar com o Senhor na glória. Mas quem estiver aqui nessa terra vai ver o povo judeu se convertendo a Cristo. Porque quando eles forem enganados pelo anticristo, né, quando o anticristo romper a aliança com eles, todos eles vão se converter a Jesus, crendo que Jesus é o Messias, que eles mesmos rejeitaram. Certamente, irmãos, eu não tenho dúvida de dizer para os irmãos, sem falar nenhuma heresia, que o anticristo será judeu. Judeu, os irmãos sabem que ele pode nascer em qualquer lugar do mundo. Mas se ele tiver descendência, for filho de judeus, ele é judeu, é cidadão judeu. Porque senão o povo de Israel não aceitará, não vai aceitá-lo como líder mundial. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo vai aceitá-lo. E ele vai fazer aliança com os judeus por 3 anos e meio. E na metade desse tempo ele vai romper essa aliança. E aí o povo judeu todo se converterá ao Senhor Jesus. Pode escrever isso, anotar isso aí, irmãos. Isso acontecerá para a glória de Deus. E as nações que estiverem junto com o povo de Deus serão poupadas pelo Senhor. Depois você lê Mateus capítulo 25, quando fala do julgamento das nações. Serão poupadas pelo Senhor, irmãos. Então, irmãos, em nome de Jesus, se você ainda não é cristão, se você ainda não aceitou Jesus, faça isso ontem. Porque a Bíblia toda está se cumprindo. E Deus me levantou aqui nessa noite, humildemente, né, falando, para dizer para você que Ele é poderoso para mudar a tua história, para te curar nessa noite, para restaurar a tua alma, restaurar a tua vida espiritual. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, o que eu pequei, o que eu deixei de fazer. Irmãos, eu não sei e nem quero saber. Por favor, quem tem que saber é Jesus Cristo. Eu sei que eu sou tão ou mais pecador que os irmãos, não tenha dúvida disso. Se vocês analisarem lá Saul e Davi e comparar o que Saul fez para ser rejeitado por Deus e o que Davi fez, Davi
pecou muito mais gravemente que Saul, se a gente pode falar assim. Mas Davi, ele era um homem que tinha o coração quebrantado e se arrependia. E Deus o perdoava. Então, sabe o que Deus quer de mim e de você, irmãos? Que a gente se arrependa. Que a gente chegue na presença dele com o coração quebrantado. Eu me lembro que uma certa feita eu falei para o Senhor assim: Deus, me perdoa. Perdoa-me. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente sofre porque a gente é relaxado, desatento, faz a obra de Deus de qualquer maneira. A verdade é essa. Passa prova e tribulação porque é teimoso, obstinado, como a Bíblia diz, de dura cerviz, né? Como o meu pai falava lá, que o pessoal do Nordeste dizia que é cabra de peia, né? Muitas das vezes a gente sofre por causa disso. Mas eu falei assim: Senhor, me perdoa e não desiste de mim. Eu tenho certeza, irmãos, que se Deus tivesse desistido de mim, eu já tinha morrido. Ele já tinha me matado, já tinha te matado. Se você não morreu até hoje, até agora, se você está aqui, se Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse lugar, é porque Ele te ama. E Ele não desiste de você. Não importa o que você fez, meu amado. Não importa o que você fez, o que você errou, deixou de errar. Se você se prostituiu, se você viu pornografia, se você matou, roubou, não interessa. Interessa que Deus é poderoso para te perdoar e para restaurar a tua alma, a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, tudo que você imaginar, Deus é poderoso para restaurar. Não há nada nessa vida que Deus não possa perdoar, consertar e mudar. E Ele quer fazer isso nessa noite para a glória do nome dEle.